Acho que o jeito interessante de começar a discussão, né, sobre epistemologia é entender um pouquinho qual que era o papel que o Jung via na construção da ciência moderna, da psicologia. Entendendo um pouquinho esse papel e entendendo um pouquinho como que ele visualiza o que é produção do conhecimento, eu acho que a gente consegue ter uma boa forma de entrar na obra dele, né? Isso aqui vai ser uma leitura comentada do prefácio que ele escreveu ao Energia Psíquica da Esther Harding. Vai ser um vídeo mais curto, eu vou comentar um só parágrafo, né? É um prefácio do livro da Harding, então a maior parte do tempo ele está elogiando o livro dela. Eu vou pular essas partes porque eu quero que a gente extraia daqui a concepção do Jung de qual é o papel do pesquisador em psicologia, né, e quais são os papéis, né, que estão disponíveis e onde ele se vê nessa construção. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender não só como produzir uma psicologia nossa, mas entender como que o Jung pensava o papel dele enquanto teórico. Esse é um texto que está no volume 18/2, né, das obras completas, né, e está, obviamente, no Energia Psíquica. É o prefácio do livro da Harding. Vamos lá, deixa eu começar o parágrafo. Raras vezes sorri ao pioneiro a felicidade de fazer um resumo definitivo de todas as suas experiências. Seus esforços, fadigas, dúvidas e incertezas penetram tão fundo em seus ossos nesta viagem desbravadora que não lhe permitem ter a distância e a clareza necessária para uma exposição resumida e completa. O que o Jung está falando aqui? Que existe um primeiro tipo de cientista, de produtor de conhecimento, que ele é um pioneiro. Esse pioneiro, ele desbrava, ele propõe modelos, ele propõe epistemologias, ele propõe ferramentas para a gente descobrir como lidar com determinados fenômenos. No caso da psicologia, fenômenos psíquicos. Isso pode ser dentro da clínica, isso pode ser laboratorial, mas o ponto é que a vida do pioneiro, ela é uma vida complicada, porque a maior parte do tempo ele está envolto de incertezas. Ele vai propor uma determinada concepção, um determinado modelo para o psiquismo e depois vai ter que rever. Ele não vai ter o tempo exato, muitas vezes, de pensar na construção do conhecimento, em como transmitir esse conhecimento adiante, né? Então, na construção do Jung, o papel do pioneiro é errar. O papel do pioneiro é arriscar. O papel do pioneiro é justamente, mesmo, né, com suas dúvidas e incertezas, produzir esforços para a construção de ferramentas que vão ser úteis para uma segunda geração. A geração seguinte, voltando ao texto, que pode aproveitar essas experiências tateantes, os acertos ocasionais, os rodeios, as meias-verdades e os erros dos pioneiros, estará mais aliviada e poderá trilhar caminhos mais retos, mais ortodoxos. Poderá trilhar caminhos mais retos e ter em vista objetivos mais distantes, ou seja, subir em ombros de gigantes. A segunda geração, portanto, é a quem é permitido produzir uma determinada ortodoxia. É muitas vezes essa segunda geração de autores que vai dizer de maneira mais clara a construção didática, que vai pensar na construção do conhecimento, que vai fazer escola com essas experiências tateantes de quem era pioneiro. Segundo o texto, está livre de muitas dúvidas e hesitações. Pode concentrar-se no essencial e, assim, apresentar um quadro mais simples e mais claro do território recém-descoberto. Então, aqui, o Jung está basicamente fazendo elogio a Harding, porque lembrando, este é um prefácio a um livro que, né, uma colega dele, uma aluna dele escreveu. Então, a visão do Jung é que ele foi um pioneiro na psicologia, que entre acertos ocasionais e exemplos infinitos de erros tateantes, ele conseguiu produzir algumas coisas interessantes e produziu a contribuição dele para uma segunda geração. A Harding, no livro Energia Psíquica, está pegando esses acertos ocasionais do Jung e tornando mais simples, mais conciso, produzindo uma ortodoxia. O próprio Jung tem um livro que chama Energia Psíquica, mas ele é um livro exploratório. É nisso daqui que o Jung está querendo chegar. Deixa eu continuar o texto e depois eu volto para os meus comentários. Mais simples e claro do território recém-descoberto. Esta simplificação e clareza virão em benefício da terceira geração, que estará munida de um conspecto geral, de uma doutrina, de uma ortodoxia. Estará, assim, em condições de formular novos questionamentos, traçar limites mais precisos do que anteriormente, ou seja, criticar o dogmatismo da segunda geração. Então, essa é mais ou menos a construção do que é o conhecimento ao longo do tempo. Você tem uma primeira geração
que tateia, que cria hipóteses esdrúxulas, que vai tentando, por meio de ferramentas muito rudimentares e, às vezes, né, de premissas muito unilaterais, produzir algum tipo de conhecimento. Só que o que acontece? Existe uma segunda geração que consegue, não precisando passar por essas hesitações, não precisando construir uma parada do zero, olhar e produzir ortodoxia, produzir um aspecto geral, produzir didática para transmissão desse conhecimento. Para aí uma terceira geração conseguir criticar. Qual que é o problema da psicologia, né? Qual é o problema da psicologia analítica, ou seja, da psicologia junguiana. A primeira geração, o Jung, e alguns, né, de seus contemporâneos, fizeram um excelente trabalho de sair tateando. E naturalmente erraram muito mais do que acertaram. Só que não houve uma segunda geração que deu conta de produzir doutrina a partir disso. Vários, né, dos autores da primeira geração, que aqui eu estou chamando de segunda geração, mas enfim, né, da segunda geração, vou usar esses termos, de junguianos, muitas vezes tentaram ser pioneiros dos seus próprios campos. Tentaram, muitas vezes, criticar algo que sequer estava sistematizado. Criticar a obra do Jung é muito difícil. Se tem 3 ou 4 definições contextuais de determinado conceito, né? A importância da segunda geração para que seja possível uma terceira é a de produção de dogma para que esse dogma seja discutido. Então, entender que o Jung se posicionava enquanto pioneiro é muito fundamental para entender o ethos, o espírito da obra dele. Quando ele está falando, né, que o que ele está apresentando são simplesmente alguns pontos de vista que ele julga serem interessantes, né? Que as pessoas não precisam ser junguianos, que ele não está montando uma determinada doutrina, um sistema doutrinário, uma escola de psicologia. O que ele está falando basicamente é que, bom, eu fiz aqui uma tateação. Não sou eu que produzo a psicologia analítica. Quem produz a psicologia analítica é a segunda geração. Quem produz essa sistematização, a doutrina, é a segunda geração. O papel do pioneiro é tatear a realidade, é explorar um pouco mais. Então, entender que a obra dele não pretende fazer escola é fundamental, e eu acho que essa é a chave de leitura que a gente precisa para entender o porquê que ele falou que, ainda bem que ele não é junguiano, né? Porque ele se posiciona como pioneiro, não como parte dessa segunda geração. Enfim, espero que isso tenha esclarecido um pouquinho, né? Acho que os próximos vídeos eles vão ajudar a pormenorizar e granularizar um pouco mais, né, a complexidade do fenômeno psíquico, e o que a gente vai ter que ter sempre em mente é a questão central do porquê a psicologia é fragmentada e se ainda hoje ela precisa ser. Enfim, né, espero aí que vocês continuem na jornada e não desanimem só porque os vídeos mais legais estão para o final do módulo 2.